Como cultivar suculentas férteis e com muitas raízes. É sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje, mas eu quero conversar com você também sobre alguns produtos que a gente não utiliza aqui e coisas que a gente utiliza, porque nós sabemos que no mundo das suculentas, cactos e plantas, não existe um produto que vai resolver todos os problemas, mas tem aqueles que resolvem problemas e tem também aqueles que causam outros problemas. Mas eu vou atender também o pedido aqui da nossa amiga inscrita no canal, que é a Isabel. Ela colocou: nossa, Marcos, suas dicas me ajudam demais. Poderia fazer vídeo sobre enraizador natural? Fico grata. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. Então no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre esse fertilizante e enraizador natural. Vou passar para você algumas dicas de coisas que a gente utiliza aqui que dá certo. E coisas também que eu pensei algumas vezes em utilizar, mas ouvi falar e que não dá muito certo, então acabei nem comprando. Mas eu vou falar para você um pouquinho sobre isso também. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque durante o vídeo vai ter para mais de 20 suculentas que deram certo por aqui, a partir do momento que a gente começou a utilizar esse produto que eu vou te passar daqui a pouquinho, que na verdade é a torta de Nim, que é um fertilizante enraizador natural que tem efeitos fúngicos também, né? Então, assim, todas as plantas que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje para você são plantas que nós conseguimos realmente ter aqui no cultivo com o uso também deste fertilizante. Porque além dele fazer a sua planta ficar mais fértil, ele vai fazer a sua planta ficar mais resistente contra ataques de pragas e de doenças também de plantas, né? Como os tão temíveis fungos aí. Nós sabemos que tem algumas suculentas que elas são bem preferidas aí por pragas, como é o caso dessa Fred Ives aqui, ó, que fica bonitona durante um tempo, mas depois enche de cochonilha. Então, quando a gente usa aí um fertilizante desse nelas, a gente faz ela brotar muito mais e aí a gente vai espalhando mudas pelo quintal, pelo cultivo, pelo jardim, né? Isso vai garantindo aí que a planta dure mais ali no cultivo. Se der problema numa, tem outra para você seguir com ela no cultivo e não perder a espécie. É o que a gente faz aqui e deixa dica para você sempre. Tem suculentas também como essa daqui, ó, que é a metálica, que a gente só tem ela no cultivo graças a esses defensivos que a gente utiliza, que eu vou deixar a dica para você durante o vídeo também, e esses fertilizantes. Através de uma muda eu consegui mais 3 mudas que estão aqui no mesmo vaso, tudo através desse fertilizante, porque ele faz a planta ficar fértil, ela começa a dar haste. Eu vou lá e faço a poda da haste e coloco no vasinho e faço novas mudas. Outra suculenta também que é bem atacada por fungo, acredito que você também já saiba disso aí, é essa daqui que é a Capitella Campfire. Mas a gente ainda consegue ter baseadas dela aqui no cultivo, justamente com o uso de alguns fertilizantes, como esse da torta de Nim. Durante o vídeo eu vou mostrar para você como que a gente prepara, mostrar aqui o adubo direitinho, como que a gente aplica. Então, até uma parte do vídeo eu vou mostrar as plantas que desenvolveram com o uso desse fertilizante, né, da torta de Nim. E depois eu vou mostrar para você como preparar, como aplicar, tá bom? Porque hoje nós sabemos que já não tem mais suculentas resistentes a pragas e ataques de fungos, né? Sedum bronze, por exemplo, era uma planta aqui que a gente não via nada de ruim nela, né? Não via praga, não via doença. E agora a gente já tem visto aí alguns sedums bronze aqui sendo atacado por fungos também. E alguns amigos e amigas inscritas têm me pedido para poder passar dicas de fungicida, de coisas que a gente utiliza para proteger essas plantas, né? Essa Red Tips, por exemplo, é uma suculenta que aqui no nosso cultivo, no início, a gente tinha muita dificuldade em tê-la, em cultivar. Ela sempre melava, ela sempre dava fungo. E a gente começou a ter ela aqui no cultivo, espalhando ela para todo lado agora, justamente porque a gente usa aí a torta de Nim. Porque a torta de Nim, ela protege a planta enquanto fertiliza ela, porque o Nim, ele foi pesquisado e foi estudado aí por biólogos e pessoas da área, que perceberam na região que tinha a planta Nim, que todas as plantas que tinham lá eram bem atacadas e infestadas por pragas. Já a planta Nim não chegava praga nenhuma nela. Então estudaram aí e perceberam que ela realmente tem efeitos aí contra a pragas, contra doenças, né? E também pode ser usada como fertilizante.
e é um excelente enraizador. Como você pode ver aqui, ó, eu utilizo aqui nessa baciada e as plantas, ó, elas vão reproduzindo o tempo todo, brotando. A gente acaba tirando deste vaso aqui e colocando em outros vasos, porque a planta ela já tende a brotar, mas com essa ajudinha de alguns fertilizantes, elas ficam mais férteis e brotam muito mais. Então a gente sempre tira uma mudinha, coloca no outro vaso. E como eu falei lá no início do vídeo, não existe um produto que vai resolver todos os problemas, mas existe aquele produto que ajuda muito, porque além de cuidar da planta, ele faz ela reproduzir. Como é o caso dessa Angel também, ó, que a partir do momento que a gente começou a utilizar esse produto aí da torta de Nim, ela começou a reproduzir muito mais. Ela já tende a reproduzir, porém pega muita praga. Então, com esse produto, ela passou a pegar menos praga e começou a reproduzir mais ainda. Então, a gente tem muda dela aqui também, espalhada para todo lado. E tem alguns amigos e amigas inscritas também no canal que me perguntam se eu realmente misturo aí os adubos, os fertilizantes. Na verdade, sim, porque um adubo ele tem uma propriedade, um nutriente, outro tem outro nutriente. Então, quando você junta alguns adubos, você faz um mix ali de propriedades, né, de nutrientes, que acabam ajudando bastante aí as plantas. O que a gente não pode é exagerar. Quando eu falo fazer um mix e juntar alguns adubos, é um pouquinho de cada, e eu vou ali e coloco. Se eu fosse colocar uma colherada de um adubo, por exemplo, eu vou juntar aquele mix ali a ponto de aquela soma ali também dar uma colherada misturada de alguns adubos, né? E vou lá e coloco no vaso, como eu fiz aqui, ó. Nesse vaso que tá aqui a Dark Vader, eu acredito que ela só está viva por causa desses cuidados que a gente tem, porque ela foi bem atacada por cochonilha carapaça e hoje ela já está se recuperando aqui. Eu acredito que seja por isso, continua dando mudas, crescendo e desenvolvendo, porque a gente dá para ela esse cuidado aí uma vez por mês. Essa suculenta brisa, por exemplo, ela também foi atacada por cochonilha carapaça, ela ficou bem debilitada no dia, e com o uso desses mix e incluindo aí também a torta de Nim, nesse mix que eu falei para você. Olha para você ver como que essa planta está lindona, esbanjando saúde, esbanjando brotação para todo lado que olha aqui, ó. Ela está liberando muda e a gente olha para a planta e percebe que agora ela está saudável. Então, quando você dá esse cuidado especial para sua planta, ela pode passar por alguns perrengues, pode ficar meio capenguinha ali por algum momento, mas quando você coloca um fertilizante e um enraizador como esse da torta de Nim, você cuida da planta no geral. Então você vai ajudar ela a desenvolver tudo o que ela precisa. No caso dessa daqui, a gente colocou a torta de Nim e percebeu que ela começou a melhorar o enraizamento. E através do enraizamento a planta melhora toda. Aqui, ó, para você ver, ó, além das mudas grandes aqui de cima, tem mudinhas saindo aqui, ó, para todo lado. Isso significa e mostra para a gente que a planta está saudável e desenvolvendo. Como eu falei para você, daqui a pouquinho eu vou mostrar como que a gente prepara, como que a gente aplica. E lá na caixinha você vai ver escrito sobre a questão do enraizamento. É muito importante você aplicar aí um fertilizante, alguma coisa que vai ajudar no enraizamento, porque a raiz é uma parte muito importante da planta. Tem planta que ela cresce primeiro as raízes, ela finca bastante a raiz no substrato, no solo, para depois ela crescer para fora. Isso acontece muito com as suculentas. Tem suculentas que a gente olha para ela, pensa que ela está pequenininha, custando a desenvolver, mas é porque ela está desenvolvendo primeiro as raízes, como é o caso das suculentas chamadas de gibiflora, né? As gigantes. Elas primeiro, como é o caso dessa aqui que é a Mona Lisa, quando a gente conseguiu uma mudinha dela, ela demorou bastante a crescer, a começar a crescer, porque ela estava crescendo primeiro as raízes lá dentro do vaso. Então a gente não via, né? Não entendia e achava que ela estava demorando. Quando ela fixou bastante raiz no substrato, rapidamente ela começou a desenvolver para fora, né? A um ponto que a gente conseguia ver o desenvolvimento. E aqui acontece muito disso, quando a gente utiliza aí um produto que ajuda no enraizamento. Aí acaba não demorando tanto no desenvolvimento, no crescimento, porque as raízes desenvolvendo rapidamente, a planta também tende a desenvolver e de crescer rápido, e além de crescer, elas já vão liberando mudas, né?
Aqui, por exemplo, a gente usa aí esse enraizador da torta de Nim, e as plantas aqui elas vão dando mudas enquanto vão crescendo. Eu sempre falo isso aqui para você que acompanha o canal, que acompanha os nossos vídeos, que por aqui, enquanto a planta vai crescendo, ela vai multiplicando e dando mudas para a gente. Então, a partir do momento que você coloca um produto desse, você não tem aquela demora para a planta desenvolver. E não é uma coisa que você está forçando a planta a crescer rápido, você só está liberando ali naquele solo, naquele substrato para ela, nutrientes essenciais que vai ajudar ela a desenvolver tudo que ela precisa. A planta vai crescer e vai dar mudas para você enquanto cresce. E aí muitas pessoas me falam: Marcos, me dá uma dica aí, porque a minha planta não desenvolve, não cresce, eu vejo de todo mundo crescendo e desenvolvendo. Então assim, são coisas que não custa caro. Essa caixinha de torta de Nim, por exemplo, aqui eu compro ela por R$10 e ela dura aí praticamente uns 3 meses aqui no nosso cultivo, porque ela vem pouquinha, mas como a gente usa também uma quantidade pouca, não precisa ser muito, então ela dura bastante. E plantas que às vezes poderia demorar muito mais para reproduzir, acaba reproduzindo e desenvolvendo quando você dá esse cuidado extra, né? Como é o caso dessa suculenta aqui, ó, que é a Pendence. Eu tirei uma mudinha de uma outra que a gente tem, coloquei aqui neste vaso, era uma mudinha bem pequenininha, e olha a quantidade de brotação que ela já está liberando, ó. Então, a gente consegue ver aí rapidamente o desenvolvimento da planta. E calma aí que eu já vou mostrar para você então como preparar e como aplicar aí a torta de Nim. Normalmente eu passo aqui para você algumas informações antes de mostrar o produto, porque quando você vê o produto, você já sabe para que serve e qual a finalidade. E também porque às vezes a pessoa vai lá e vê o produto, como prepara, como aplica, não pega a informação, aplica lá de uma forma errada, e aí pode acabar prejudicando a planta ao invés de ajudar, né? Não é isso que a gente quer. E como eu sempre falo por aqui a gente não considera nenhuma suculenta, nenhuma planta simples. A partir do momento que a gente traz uma planta para casa, para a gente ela tem o mesmo valor, independente se uma custa mais barato ou mais caro, para a gente ela tem o mesmo valor. Então a gente cuida delas do mesmo jeito, de todas elas do mesmo jeito, e todas elas desenvolvem muito bem com esses cuidados, com essas dicas que eu deixo sempre aqui para você. Tem sempre aquelas que a gente desejou mais porque demorou muito a conseguir, mas isso não faz dela mais especial do que outras. Uma, por exemplo, que a gente custou a conseguir na nossa região foi essa aqui, ó, que é a Super Boom, mas com esses cuidados que eu sempre deixo dicas aqui para você, incluindo aí a torta de Nim. Olha para você ver como que essa desse vaso aqui está lindona, e olha lá atrás, ó, mudinhas no caule, aqui embaixo também tem bastante mudinha vindo aqui no caule. Então, com esses cuidados aí, elas estão sempre reproduzindo, crescendo, multiplicando. E como eu falei no início do vídeo, o bom da torta de Nim, que enquanto ela protege e cuida da sua planta, ela faz ela ficar fértil, dando muitas mudas aí para você. E você já usa aí a torta de Nim? Já tinha ouvido falar sobre ela? Porque a gente ouve muito falar sobre o óleo de Nim, né? Que eu vou falar para você um pouquinho sobre ele também um pouquinho aqui na frente, mas normalmente, como é óleo, então eu não gosto muito de usar para aplicar nas suculentas, porque pode manchar a pruína e também pode correr o risco de queimar. Então é por isso que eu optei pelo fertilizante da torta de Nim, porque é uma coisa que eu vou aplicar no substrato e não corre risco de prejudicar a planta. Para quem ainda não conhece, eu já tinha apresentado a torta de Nim aqui no canal, né, há um tempo atrás, mas para quem está chegando novo e nova por aqui, ó, a torta de Nim ela vem numa caixinha e vem escrito aqui, ó, reforça, fortalece, auxilia na nutrição e no enraizamento de suas plantas. Então não está escrito aqui que é só para suculenta e cacto, pode ser para qualquer planta. E eu posso confirmar para você que realmente ajuda bastante no enraizamento. Ela vem com a cor de açúcar mascavo e tem até um cheiro agradável, um cheiro bem gostoso de sentir. Então quando você aplica ela aí no seu jardim, deixa até ali um certo cheiro bom no substrato. Aqui, ó, você pode aplicar aí uma colherzinha pequena ou a ponta de uma colher de sopa, né? Num vaso grande como esse aqui, que é um vaso de uns 10, 12 litros de substrato. E aí é só colocar e
e espalhar, né? Para na hora que for regar, já levar aí os nutrientes para o substrato e para a raiz da planta para desenvolver. Você pode colocar ele direto no substrato, quando você for preparar o substrato, pode colocar no vaso como eu coloquei aqui para te mostrar, mas você pode preparar ele de forma líquida também. Aqui eu vou colocar num litro d'água, meia colher de sopa, né? Porque seria uma colher pequena, mas aqui eu vou colocar uma meia colher de sopa e vou fazer uma mistura bem homogênea e depois eu vou regar aqui as suculentas, né? No caso aí eu vou aplicar no substrato ou no solo. Às vezes pinga numa ou noutra, mas não tem problema não, porque ele não tem nenhum efeito de prejudicar a planta, de queimar a planta não. Aqui eu vou passar então para essa garrafa de 1 litro aqui, que a gente tem, que tem a tampinha já com a duchinha, né? Que normalmente eu gosto de usar, para dar uma controlada aí na quantidade que cai lá na planta, no substrato. Então, como você pode ver, ó, não tem segredo, não tem nenhum problema na hora de preparar, não tem nenhuma dificuldade. Só colocar mesmo uma colherzinha aí num litro d'água e chacoalhar, no caso, misturar bem, e ir lá e aplicar nas plantas. Aqui normalmente eu coloco nos espaços vagos, mas como eu te falei, se cair um pouquinho em cima ali não tem problema. Se você achar até melhor, depois você pode vir com a duchinha d'água também e lavar aquele local que caiu, porque não tem problema. Não precisa exagerar, você vai colocar um pouquinho só aqui na superfície mesmo. Molhou a superfície, ele vai lá para a raiz e vai levar nutriente para a planta. Então, como eu te falei, ó, não tem problema se pingar em cima, mas se você quiser também depois pode dar uma duchinha e lavar, sem problema nenhum. A gente sempre acha aqui uns espaços vagos e faz a aplicação. E como ele é um fertilizante que vai ajudar a reforçar, fortalecer e ajudar no enraizamento, então a gente coloca aqui um pouquinho, até planta que não costuma dar muita muda, mas ajuda na questão do crescimento, né? Porque ela vai ficar mais forte e ajuda também a proteger ela contra ataques de pragas, porque planta forte, normalmente ela não é muito perseguida por praga, por doença, porque a doença, o fungo, as pragas, a função delas no meio das plantas é realmente destruir aquela planta que está doente, né? Então, se a planta não está doente, o fungo mais as pragas nem chega perto. Ou se chega, não acha muita entrada ali para ficar por muito tempo, porque percebe que a planta está saudável. Então, quando você dá um cuidado extra desse aqui para sua planta, você faz ela ficar mais forte e aí ela vai ser menos atacada por pragas também. Eu optei por usar o fertilizante enraizador jogando no substrato, porque eu realmente não uso aqui produtos à base de óleo para jogar nas plantas, porque corre o risco de queimar. O óleo de nim, por exemplo, ele é muito falado aí, né? As pessoas me perguntam muito se eu utilizo. Então, eu respondo para você que não, porque realmente eu não gosto de nada à base de óleo para jogar nas plantas, porque a gente não consegue controlar a questão do sol depois. E se por algum vacilo ela tomar muito sol no dia seguinte ou depois que você aplicar, pode queimar. Então, em vez de resolver o problema, vai causar outro problema. Em relação a fungicida, eu prefiro esses à base de água mesmo, que você mistura na água e vai lá e pulveriza em cima da planta, como é o caso do Fungitol, que eu mostro muito aqui para você, porque isso aqui realmente não tem perigo nenhum. Esses assim à base de água, que já chega em casa preparadinho, você vai lá, pulveriza, a planta absorve e você vê uma reação muito boa na planta. A gente vê que a planta meio que agradece mesmo, que ela já fica mais bonita rapidamente. E me perguntam muito onde encontrar. Aqui normalmente a gente compra aqui, ó, nessa casa do agricultor. Então os produtos para a planta fica tudo junto, ó, adubo, fertilizante, inseticida, fungicida, fica tudo junto aqui nessa seção. Então você pode encontrar em casa do agricultor, casa de ração, floricultura, tá bom? Então fica aí para você essa dica também. E aí, como eu falei para você lá no início do vídeo, que eu indicaria coisas aqui para você e também falaria coisas que eu não indicaria, né? O óleo de nim ou produtos à base de óleo eu realmente não indico. Quem usa e para quem dá certo, tudo bem, continua usando, né? Mas no caso, na nossa opinião aqui, para a gente no nosso cultivo, a gente não usa nada à base de óleo para aplicar nas suculentas, nas plantas não, porque corre o risco de você depois não conseguir dar conta ali de controlar e vir aí uma incidência maior de sol e queimar a sua planta. Então, ao invés de cuidar dela,
você vai acabar piorando. Se a planta já está doente e danificada e você joga um óleo nela, você corre o risco de acabar piorando a situação e matar a sua planta, né? Então são coisas que não vale muito a pena se você não tiver certeza da quantidade, da dosagem certinha de usar. Então são coisas que são mais burocráticas, né? Eu sempre recomendo por aqui coisas mais simples e coisas que não vão prejudicar a sua planta, só vai trazer realmente benefício. E a torta de Nim, como foi o foco do vídeo de hoje, que é um fertilizante, é um enraizador, é uma coisa que só tem coisas boas a trazer e acrescentar aí para sua planta, tá bom? Então, esclarecendo para você sobre as questões, porque as pessoas me perguntam muito se a gente usa realmente o óleo de Nim, e eu realmente não uso. Eu tentei usar uma vez, mas uma pessoa que já usava, que eu confio muito, me falou que usou e manchou muita pruína da planta dela e acabou queimando algumas suculentas, então eu nem me arrisquei, né? E também nunca deixei dicas sobre ele aqui não, porque para evitar algum problema, né? Para a sua planta, para as nossas plantas, e a gente só trazer coisas que vão realmente agregar e não danificar aí as plantas. E lembrando a você que todas as plantas mostradas no vídeo de hoje, todas as suculentas mostradas aqui hoje, são suculentas de sol, então pode dar para elas aí para mais de 3, 4 horas de sol pleno direto, que elas vão desenvolver e ficarem lindonas no cultivo. Estou reforçando aqui porque algumas pessoas às vezes colocam nos comentários: ô Marcos, você esqueceu de falar se é de sol ou se é de sombra. Então todas as mostradas hoje aqui são de sol, adaptando ela aí, elas podem tomar para mais de 3, 4, 5 horas de sol numa boa. Pode ser que eu deixei de passar alguma informação, então se ficou dúvida, deixa nos comentários a sua dúvida, deixa aí a cidade onde você está assistindo o vídeo, né? Para a gente saber até onde está chegando a informação, tá bom? Caso você gostou do vídeo e seja novo e nova por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você sabe que precisa de dicas também. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá certo? Combinado? E para você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!